Oi, bom dia, um dia ótimo, um dia maravilhoso, muito abençoado para todo mundo. Bom, nós vamos ler então a carta que Tiago escreveu. Uma das perguntas que se faz é que Tiago é esse. A gente procurando na Bíblia, nós podemos encontrar 4 Tiago, ou talvez 3, vou explicar por quê. Tem o Tiago, filho de Zebedeu, que era irmão de João. Tem o Tiago, que é filho de Alfeu, que é considerado o Tiago menor. Tem o Tiago, irmão de Jesus, né, que a Bíblia fala com clareza. E tem um Tiago, que ele é pai de Judas. Agora, a gente fica entendendo que tem 4 Tiago. Mas, por exemplo, o Tiago, filho de Alfeu, poderia ser o pai de Judas. Não sei, eu não estava lá na época, não sei. Então, a Bíblia e os historiadores, e a gente entende que haviam 4 Tiagos. Tiago escreveu numa época de grande importância, porque foi ali em torno de 48, 50, né, depois de Cristo. Cristo nasceu ali pelo ano 4, morreu pelo ano 30, ressuscitou, foi para a glória. Então, digamos que uns 14 anos depois, 15 anos depois, vamos botar 20, né? Tiago escreveu essa carta. Escreveu essa carta para quem? Para judeus cristãos, das 12 tribos da dispersão. Que dispersão é essa? Houve uma perseguição. Na época que Paulo, na época ainda era Saulo, começou a perseguir as igrejas. E haviam também vários cristãos que já haviam aceito Jesus como Senhor desde a época de Pentecostes e que tinha se espalhado pelo mundo. Tinha cristão em vários lugares do mundo. Então ele escreveu as 12 tribos da dispersão. Que 12 tribos são essas? As 12 tribos são considerados os 12 filhos de Jacó que deu origem a cada uma nação. Muito bem. Tiago escreveu da onde? Tiago era um coluna importante da igreja. Paulo fala sobre isso claramente, que ele era um coluna importante da igreja. Quais são as características dessa carta? Bom, a natureza, inegavelmente, que é uma carta judaica, escrita para judeus cristãos, né? Ela realça o cristianismo vital, caracterizado por quê? Por boas obras e pela fé que age. Um exemplo disso é quando Jesus enviou os 12 apóstolos e depois enviou 72 discípulos para ir pregando nas cidades, fazendo cura e pregando o evangelho. As obras já estão prontas, elas são de Deus. Nós só estamos aqui para executar as obras que já estão prontas, que Deus já predeterminou. A outra é a organização simples, né? Uma característica que é uma carta organizada com simplicidade. E uma outra característica é a familiaridade do ensino com os ensinos de Jesus. Tem uma coisa muito engraçada, que Tiago, se a gente for olhar em João, né? Tiago e os irmãos dele, em um determinado momento, Jesus estava sendo perseguido para ser morto. Eles estavam tramando matar Jesus na Judéia, né? E aí os irmãos de Jesus não criam nele e se sentiam provavelmente muito afrontados e envergonhados, porque os fariseus, os saduceus deveriam falar muito no ouvido deles, né? E um determinado dia lá, os irmãos, aconteceu o seguinte: Jesus procurava se manter longe da Judéia. Aí João 7, capítulo 2, se aproximou a festa das cabanas. Então, mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Se eles estavam querendo matar Jesus lá na Judéia, como é que os irmãos dele mandam ele ir para lá? E naquela época lá, eles matavam mesmo, né? Como hoje em dia, lá no Iraque, se você for pregar lá, você vai ser morto. Aí, ninguém que deseja ser conhecido publicamente age em segredo.
visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Quem escreveu isso foi João. João que era muito próximo de Jesus, né? João, Pedro e Tiago estavam sempre mais próximos de Jesus. E Tiago e os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus, né? E provavelmente tinham uma situação difícil por causa disso. Bom, nós vamos então ler a carta de Tiago. Eu fiz só um breve coisa, porque é uma carta extremamente provocante, provoca a gente a conhecer mais a palavra de Deus. Ela provoca na gente entender mais a palavra de Deus. Por exemplo, como é que pode, felizes aqueles que passam por provação, como é que a pessoa pode ser feliz? Considera motivo de grande alegria passarem por diversas provações. Como é que pode, né? Você sai de uma, entra em outra, como é que isso pode ser motivo de grande alegria? É muito difícil, mas ao mesmo tempo deliciosa para fortalecer, para aumentar a fé, para nos manter sempre firmes e focados no alvo, que é Jesus. Nós vamos então orar, e eu vou pedir a minha esposa para orar, para que a gente possa entrar na presença de Deus e o próprio Deus nos ensinar o que Ele quer falar para a gente nessa carta que Tiago escreveu às 12 tribos da dispersão. Eu vou orar, minha esposa pediu para eu orar, eu vou orar. Pai, sou eu, Pai, teu filho, Thales Vicente Ferreira. Pai, eu peço muito, Pai, para que o Senhor tenha misericórdia. Misericórdia porque a nossa fé é pequena. Misericórdia porque o nosso entendimento é muito fraco da Tua palavra. Misericórdia porque as nossas ações e as nossas atitudes, Pai, as nossas obras são feitas de uma maneira tão pouco, com pouca sabedoria. Misericórdia, Pai, e por isso eu te peço, ensina, Pai, nos ajuda, transforma as coisas erradas que fazemos com o coração aberto para que elas se tornem corretas. Nós temos um entendimento muito falho, Pai, e se o Senhor não nos ajudar, a gente não consegue fazer direito aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Então eu peço agora para todos que forem assistir esse vídeo, Pai, o Senhor dê discernimento da Tua palavra. Pai, nos ajuda. Precisamos da Tua ajuda. Entra com a Tua providência. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou ler o capítulo 1 e eu vou ler ele e talvez você possa ser beneficiado pelo Espírito Santo para te dar entendimento. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, provas e tentações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O alvo é Jesus. Quem salva é Jesus. Não é aquele outro. Então o alvo é Jesus. Então não é o pastor, não é o presbítero, é Jesus. E a palavra e a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Vamos continuar. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se
caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que os amam. Ou seja, aceitou Jesus, creu em Jesus, não desvia mais, não cai mais, não larga mais, não sai mais do caminho. Se caiu, volta, persevera. Passou por uma prova difícil, desistiu, desanimou, tem de bom ânimo, você vai vencer. Vamos correr junto, a chegada está mais na frente, daqui a pouco chega. Não desanima. É isso que Tiago está falando para aquelas 12 tribos que foram dispersas da sua terra, foram expulsas do seu local de origem, da terra prometida. O foco, o alvo é o Salvador, é Jesus, o resgatador, aquele que vai resgatar aqueles que foram caídos e levar para junto de si no céu, na glória, como ele diz no final, né? Deus prometeu a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Não se deixe levar. Aí ele continua: quando alguém for tentado, jamais deve dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter consumado, gera a morte. Vamos olhar para Eva, né? E Adão. A Eva estava no paraíso, comia de todas as frutas, mas ela foi desperta na sua curiosidade para olhar para o fruto que era proibido comer. Quando ela olhou, ela deu vazão. Ela olhou, depois ela desejou, e aí ela concebeu o pecado, que gerou a morte, da qual nós hoje estamos condenados. E só o sangue do Senhor pode tirar o veneno que está no nosso sangue, fazer a transfusão do sangue, para que nós sejamos então salvos da morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, né, vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade. Nós fomos gerados pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós fomos deformados por causa da desobediência, por causa do pecado. E Jesus agora veio para que nós sejamos restaurados ao original, com a mesma matéria-prima pura que nós fomos criados. Praticando a palavra. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A gente até já falou sobre isso na carta de Jonas, né? Que todos nós, se nós nos irarmos, nós vamos nos enfurecer e não vamos ser justos. Mas quando Deus, a ira de Deus, quando Deus pratica a justiça, ela é perfeita. E a nossa ira não produz a justiça de Deus. Ela não é perfeita. Ela é cheia de vingança,
pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. O evangelho da verdade. Só Jesus salva. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a palavra que está implantada. Não tem outro caminho, não tem outra saída. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. A gente ouve a palavra de Deus, acha muito legal, concorda, acha bonitinho, mas só às vezes sair da porta da igreja já está fazendo o que não deve do lado de fora. Já está olhando para onde não deve, fazendo um comentário insensato, falando coisas insensatas. Praticar a palavra é como se você estivesse andando e você fosse a própria palavra. A palavra tem força. A palavra tem força. Então, se você usar a palavra, Jesus é o Senhor e Salvador. Jesus liberta, Jesus ama, Jesus cuida, sara, Jesus protege, Jesus guarda. Falar a palavra com amor, não é verdade? Com fé. Vamos lá. Então, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Será feliz naquilo que fizer. Se você, todas as vezes que for fazer alguma coisa, parar e se perguntar: Jesus, aprova isso que eu estou fazendo? Porque o próprio Espírito que habita em você, ele já diz para você: isto não está correto, não faça isso. Não se deixe enganar, não vai por esse caminho. Mas a gente teima e muitas vezes acaba indo e desviando da palavra, do cumprimento da palavra. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. É preciso ter um discernimento muito bom aqui, porque tem muitas viúvas hoje em dia que elas estão muito bem de vida, sim, senhor. Não é verdade? E tem muitos órfãos que estão também muito bem de vida, sim, senhor. Naquela época, os órfãos ficavam totalmente desprotegidos, assim como as viúvas. Então, aqui, nesse texto, nessa palavra final, é preciso ter um discernimento muito grande. Muito grande. Por quê? Se nós olharmos para nós mesmos, aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, está órfão. Está órfão. Quando ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele é adotado como filho de Deus. Compreendeu isso? Quando você aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador e começa a ser restaurado, você vai olhando para você próprio e as pessoas vão olhando para você e elas vão vendo que você está muito semelhante a Jesus. E Deus adota você como filho. Não são todos que são filhos de Deus. Tem aqueles que são adotados através de Jesus e por Jesus.
Então, e tem aqueles que são criados, são criaturas de Deus, foram criados por Deus, não foram gerados. Jesus foi gerado por Deus. Se nós somos irmãos de Jesus, nós somos também gerados por Deus, gerado pelo Espírito Santo, porque nós somos selados pelo Espírito Santo. Quando Deus nos olha, ele fala: ah lá, meu filho amado, em quem me comprazo. Nós passamos então a ser filhos de Deus, adotados através de Jesus, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus. Que o Senhor possa falar ao seu coração e que nós possamos juntos perseverarmos nas provações para podermos herdar a coroa da vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém.